Oração e palavra de Deus. Confie que Deus está cuidando de você e sua família. Faça a sua oração da fé. A visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. Acaso é um amigo de Deus aquele que ama o que Deus odeia? Um homem não pode amar a saúde e amar também o veneno. Assim ninguém pode amar a Deus e também o pecado que Deus dê a libertação. Aquele que tolera qualquer pecado secreto em seu coração está tão distante de amar a Deus quanto o céu e a terra distam. Do outro ponto que nós devemos dizer àqueles que passam suas vidas inteiras sem Deus. Eles pensam que Deus pode ser dispensado, reclamam que necessitam de saúde e negócios, mas não que necessitam de Deus. Homens ímpios não têm conhecimento de Deus, e como podem amar aquele a quem sequer conhecem? Não somente isso, mas, o que é pior, eles não desejam conhecê-lo. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Jó capítulo 21 versículo 14. Os pecadores evitam o conhecimento de Deus, eles consideram a sua presença como um fardo, e são esses amantes de Deus. Podemos afirmar que ama o seu marido aquela mulher que não pode suportar estar na presença dele. Outro fruto do amor é a tristeza. Onde há amor a Deus, há lamentar-se pelos nossos pecados de dureza contra ele. Um filho que ama o seu pai não pode senão chorar por ofendê-lo. O coração que arde em amor derrama-se em lágrimas. Oh! Como eu poderia abusar do amor de um Salvador tão precioso? Não sofreu bastante o meu Senhor sobre a cruz, para que eu o faça sofrer ainda mais? Devo eu dar-lhe mais fel e vinagre para beber? Quão desleal e insincero eu tenho sido! O quanto tenho entristecido o seu espírito, negligenciado os seus mandamentos reais, desprezado o seu sangue. Isso abre uma veia de tristeza piedosa e faz o coração bater novamente. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 26 versículo 75. Quando Pedro pensou em como Cristo afetuosamente o amava, em como ele havia sido levado até o Monte da Transfiguração, onde Cristo lhe mostrará a glória do céu em uma visão, pensar que ele havia negado a Cristo depois de ter recebido dele tão notável amor, isso partiu o seu coração de tristeza, ele saiu e chorou amargamente. Assim testemos o nosso amor a Deus. Nós vertemos as lágrimas da tristeza piedosa. Nós lamentamos a nossa dureza contra Deus, o nosso abuso de sua misericórdia, a fato de não multiplicarmos os nossos talentos. Quão distantes estão de amar a Deus aqueles que pecam diariamente sem que isso golpeie o seu coração. Eles possuem um mar de pecados, e sequer uma gota de tristeza. Eles estão tão distantes de se preocuparem com isso, que fazem piada de seus pecados. Quando tu fazes mal, então, andas saltando de prazer. Jeremias capítulo 11 versículo 15. Ó miseráveis! Cristo sangrou pelo pecado, e vocês riem dele. Esses tais estão distantes do amor a Deus. Acaso ama o seu amigo aquele que ama causar-lhe dano? Observemos a feliz condição de todo filho de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dele, as melhores e as piores coisas. Ao justo, nasce luz nas trevas. Salmos 112 verso 4. As mais nubladas e escuras providências de Deus têm nelas algum raio de sol. Em que bendita condição se acha um crente verdadeiro! Quando ele morre, ele vai para Deus, e, enquanto ele vive, todas as coisas lhe causam bem. A aflição é para o seu bem. Que dano pode o fogo causar ao ouro? Ele apenas o purifica. Que dano pode a joeira causar ao trigo? Ela apenas separa dele o joio. Que dano podem as sanguessugas causar ao corpo? Elas apenas sugam o sangue ruim. Deus nunca usa os seus métodos, senão para remover a poeira. A aflição faz aquilo que a palavra muitas vezes não faz, ela abre-lhes também os ouvidos para a disciplina. Jó capítulo 36 verso 10. Quando Deus derruba os homens sobre as suas costas, então eles olham para o céu. Deus golpeando o seu povo é como um músico tocando violino, o qual com a vara faz que dele saia um som harmonioso.
Quanto bem é feito aos santos por meio da aflição! Quando eles estão esmagados e quebrados, é que deles sai o seu mais doce aroma. A aflição é uma raiz amarga, mas ela produz frutos doces. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus capítulo 12 versículo 11. A aflição é a estrada para o céu, embora seja pedregosa e espinhosa, ainda assim é o melhor caminho. A pobreza pode enfraquecer os nossos pecados. A doença pode tornar a graça mais útil. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16. A injúria pode fazer com que repouse sobre nós o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4 versículo 14. A morte pode interromper o cálice de lágrimas e abrir o portão do paraíso. O dia da morte de um crente é o dia de sua ascensão para a glória. Sendo assim, os santos têm incluído suas aflições no inventário de suas riquezas. Hebreus capítulo 11 versículo 26. Se eu não tivesse sido afligido, eu teria sido destruído. Se minha saúde e minhas posses não se tivessem perdido, minha alma se teria perdido. Se inscreve no canal, compartilhe e seja uma bênção de Deus na vida de alguém.